Invasão domiciliar sem ordem judicial é bastante típico e se repete por todos os estados. E o problema está situado em áreas de risco, sobretudo comunidades de baixa renda, onde o crime organizado encontra fácil. E é sobre este assunto que a gente vai entender agora. Está no ar o quadro Seu Direito. Bom, hoje estamos recebendo o advogado Marcos Rocha, que é especialista em direito penal, para explicar um pouquinho melhor sobre este assunto. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo aqui conosco. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que estão prestigiando o Câmera Mais. É um prazer estar aqui. O que é considerado invasão domiciliar sem ordem judicial, para que todo mundo consiga entender um pouquinho do nosso assunto de hoje? A invasão domiciliar sem ordem judicial, Renata, ela é caracterizada geralmente por uma atuação da polícia quando ela invade a casa de alguém por suposta prática de delito, só que não há uma ordem judicial, nem esta prática de delito ela é visível ali a olho nu. Tá certo? A Constituição Federal diz, no artigo 5º, inciso 11, que a casa ela é asilo inviolável do indivíduo. Então, ninguém pode entrar dentro dela sem o consentimento do morador ou sem que haja a prática de um delito ali. Agora, esse é o ponto mais interessante que pode ser caracterizado invasão domiciliar ou não. Para que a polícia possa entrar dentro da casa de alguém, é necessário que haja evidência de que um delito esteja acontecendo ali naquele lugar. E não uma mera suposição. Essa mera suposição é que tem causado essa invasão domiciliar por muitas vezes. A polícia invade a casa da pessoa dizendo que supostamente existia um crime ali e isso não se confirma. Isso que eu ia tirar a dúvida, né? Normalmente, de praxe, é necessário ter um mandado, né? Exatamente. Qual que é a situação mais comum que deve ocorrer nesse tipo de caso? Se a polícia recebe a informação, por exemplo, de que na casa da pessoa está acontecendo um crime, vamos supor, a pessoa vende droga lá dentro da casa dela. De posse dessa informação, se não é possível perceber isso a olho nu, se não é possível verificar que um crime está acontecendo ali, a polícia deve comunicar isso à autoridade policial e a autoridade policial requerer do juiz uma autorização para busca e apreensão naquele domicílio. Mas então, em casos de supostos flagrantes, aí já é permitido? Exatamente. A própria Constituição garante que, em caso de flagrante, se é algo evidente, é permitido a entrada da polícia dentro daquele domicílio. Eu acredito que uma questão muito importante que a gente deve pontuar aqui é que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, tem se posicionado nesse sentido, porque muitas vezes essa invasão policial tem acontecido geralmente nas classes menos favorecidas economicamente. Você não percebe isso acontecendo, por exemplo, dentro de um condomínio de luxo ou dentro de no dia a dia de pessoas mais abastadas. Agora, nas comunidades mais carentes, é comum, infelizmente, essa conduta abusiva de invasão de domicílio. Daí porque a necessidade do judiciário de regular essa situação. Mas uma vez que minha casa é invadida de forma irregular, sem um mandado ou sem um ato ali que de fato me incriminasse para tal atitude ali da autoridade policial, quais são os meus direitos? Correto. Além de você buscar a reparação civil contra o Estado, porque o agente de polícia, quando ele atua dessa forma, a Constituição diz que o Estado responde pelos seus servidores. Então, você pode manejar uma ação de indenização contra o Estado por conta deste ato, além da responsabilização criminal também daquela pessoa que praticou o ato ilegal, que comete, em tese, o crime de abuso de autoridade. Uma vez que essa autoridade policial, ela alega ali a possibilidade de um flagrante, sem o mandado em mãos, eu posso me negar a deixar essa autoridade entrar na minha residência? Você pode negar que entre. Agora, uma coisa muito importante também, que tem sido regulado, para evitar qualquer tipo de ilegalidade, para trazer segurança tanto para o morador
né, quando a polícia chega na casa dele, quanto para o próprio policial que está ali praticando aquela conduta, é a existência da câmera chamada câmera bodycam. Essa câmera é uma câmera que o policial tem que usar no colete dele no momento da abordagem, no momento da atuação. Essa câmera, ela vai gravar toda a atuação ali. Então, através dessa câmera, você pode verificar se o morador autorizou ou não, porque muitas vezes o policial diz assim, olha, nós entramos porque ele autorizou. Então, essa câmera tem que gravar essa autorização, tá certo? Bem como toda a inspeção que é realizada dentro do domicílio. Então, assim, a ausência destas gravações ou do uso dessa câmera bodycam muitas vezes pode invalidar a busca policial dentro do domicílio. Quais podem ser as consequências para essa autoridade policial, caso ela tenha tal ato sem o mandado? Além de invalidar o ato praticado, ainda que se encontre ou não alguma prática de delito, se fica caracterizado que houve a violação do domicílio, esse ato ele é considerado nulo, então não pode ser utilizado como elementos de provas no processo, além de a autoridade que praticou essa invasão de domicílio, ela pode responder criminalmente pelo crime de abuso de autoridade, que hoje é previsto pelo pacote anticrime. Então, o agente de segurança que invade o domicílio sem uma autorização judicial, sem cometimento do morador, comete um crime de abuso de autoridade. A gente percebe, doutor, que essa é uma realidade que acontece muito forte nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente em áreas de favela. É uma realidade que também acontece aqui na nossa região? Você tem conhecimento de muitos casos deste tipo que aconteçam aqui no nosso estado? Sim, no dia a dia da prática criminal, nós verificamos que a população que mais sofre esse tipo de abuso de autoridade são a população menos favorecida daqui, da nossa própria região. E aí eu posso citar, por exemplo, aqui o Orgulho do Madeira, o Morar Melhor, Cristal da Calama. Residenciais já característicos de serem residenciais de famílias de baixa renda. Exatamente. Né? E aí é normalmente conhecido ou popularmente conhecido como reduto do crime. Mas nesses locais também existem famílias de bem, pessoas de bem, trabalhadores que residem ali por serem família de baixa renda, que só tem aquele imóvel porque que gostariam de estar em outras situações. Exatamente, mas aí como não tem condição, foi beneficiado pelo governo, e essas pessoas, infelizmente, elas ficam à mercê desses abusos de autoridade que não deveria existir. Nós temos lei que proíbe isso, agora o que nós temos que ter também é fiscalização para impedir que essas práticas abusivas continuem acontecendo. Então, qual seria a sua mensagem final para o nosso telespectador a respeito deste assunto, doutor? Já que a gente está lidando aí com uma grande massa que, inclusive, são os nossos telespectadores, a gente tem muito respeito, muito carinho por essas famílias, a gente sabe o quanto elas sofrem, né, de estarem enfrentando situações como essa, de terem buscado ali áreas onde realizariam o seu sonho da casa própria e tudo mais, mas infelizmente, por uma questão do crime tomar espaço, elas também se tornam reféns. Então, qual que seria a sua mensagem final? É verdade. Uma das coisas que eu sempre costumo dizer é: não se combate o crime cometendo novos crimes. Então, como nós dissemos, o ato de invadir a casa ou de entrar no domicílio sem autorização ou sem a certeza de que um crime esteja acontecendo ali é um ato criminoso. Então, não tem como nós combatermos a criminalidade cometendo crimes também. Se por um acaso alguém for vítima desse tipo de conduta, que procure as autoridades policiais para registrar um boletim de ocorrência acerca dessa prática e procure também seus direitos junto a um advogado ou à Defensoria Pública para que possam tomar as medidas judiciais cabíveis. Tá certo. Obrigado pela sua participação aqui conosco, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Aí os contatos, então, dos nossos convidados de hoje, o nosso especialista do quadro Seu Direito, que volta na próxima semana.